Olá, tudo bem? Aqui é o Luan, sou catequista e estou aqui mandando esse vídeo para vocês para nós falarmos sobre dois temas importantes para o momento em que nós estamos vivendo hoje na igreja. Quais são esses dois temas? Primeiro, sobre o que é o tempo da quaresma e segundo, o que é a quarta-feira de cinzas. Hoje, no momento em que gravo esse vídeo, é terça-feira de carnaval e logo amanhã já é a quarta-feira de cinzas, que é o dia que nós iniciaremos o tempo da quaresma, esse tempo tão próprio, tão característico da igreja, que existe justamente para preparar os cristãos para a Páscoa, que vai vir aí depois de 47 dias. Então vamos lá. O que é o tempo da quaresma? Vocês sabem, existe dentro da igreja o ano litúrgico. É um ano um pouquinho diferente do ano civil que nós temos comumente, e esse ano litúrgico ele faz com que os fiéis católicos vivam durante um ano inteiro toda a vida de Cristo, todos os mistérios da vida de Cristo. É por isso que agora, nesse momento em que nós estamos, já tendo passado o Natal de Jesus, já tendo passado uma primeira parte do tempo comum, nós damos uma pausa nesse tempo comum que vai voltar só lá na frente, depois da festa de Pentecostes, lá depois da Páscoa, depois de 50 dias depois da Páscoa, nós damos uma pausa nesse tempo comum para agora, nesse momento, já a partir de amanhã, quarta-feira de cinzas, nós darmos início a um tempo chamado tempo quaresmal. Tempo da quaresma. É um tempo roxo. E como é característica dos tempos que tem como cor litúrgica a cor roxa, é um tempo de penitência, de recolhimento, em que nós nos recolhemos justamente para nos encontrarmos com Deus. Se nos faltava alguma coisa, se nos faltava algo para nós nos aproximarmos mais dele, agora é a oportunidade de nós consertarmos esse eventual buraco que foi surgindo na nossa relação com ele. Então é um tempo de penitência, de jejum e de também exercer a caridade, porque por meio da caridade, por meio do amor fraternal, nós encontramos Cristo, né? Então, esse tempo de quaresma, ele inicia amanhã, quarta-feira de cinzas, com a imposição das cinzas nesse dia, e ele vai se protrair, ele vai continuar até um pouquinho antes da quinta-feira santa, na missa. Então ele vai até um pouquinho antes da missa da ceia do Senhor, ou também conhecida como missa de lava-pés. Até um pouquinho ali de tarde, a missa de lava-pés a gente geralmente celebra um pouquinho mais à noite, ali entre 17 horas e 20 horas da noite, bem de noite na quinta-feira santa. Então, até um pouco antes dessa missa é quaresma. Amanhã e à tarde da quinta-feira santa ainda é quaresma. À noite já não é mais. À noite a gente já entra em um espaço de tempo dentro do ano litúrgico que nós chamamos de Tríduo Pascal, que é o conjunto de 3 celebrações, quinta-feira santa, sexta-feira santa e sábado santo, em uma única celebração, ou melhor, em um conjunto de 3 dias, em um espaço de 3 dias. Por isso que se chama Tríduo Pascal. Uma única celebração dividida em 3 dias. Uma quinta, uma sexta e um sábado santo, tá bom? Mas voltando um pouquinho, já vimos quando inicia, quarta-feira de cinzas, e quando termina a quaresma, na tarde da quinta-feira santa. Esse tempo tem como principal característica a preparação de todos os cristãos para os mistérios pascais de Cristo. Este tempo nos prepara para nós nos aproximarmos mais de Deus e nos prepararmos para a sua paixão, morte e ressurreição. É interessante porque a igreja nos dá como tradição a vivência de 3 coisas principais. Nós temos 3 pilares para gerir e organizar a nossa quaresma. Ela pede para a gente viver o jejum, ela pede para nós vivermos a oração e ela também pede para nós vivermos a caridade. Como que funciona o jejum, Luan? Bom, o jejum na quarta-feira de cinzas é um jejum que a gente pode chamar de jejum completo, porque você vai fazer uma única refeição completa e todas as outras você vai apenas comer alguma coisinha para o corpo não desfalecer. Então, ele é um jejum mais completo, é um jejum mais elaborado do que os outros que eventualmente a gente faz, por exemplo, nas sextas-feiras
nas sextas-feiras da Quaresma e também, como tradição, nas sextas-feiras durante todo o ano, para lembrar a paixão de Cristo, a gente acaba não comendo carne, né? Mas nesse dia de quarta-feira de cinzas, a gente não só não come carne, a gente só toma uma refeição completa. Então, se você escolher tomar o almoço por completo, você come o almoço sem a carne, porque nesse dia não se come carne em nenhum momento. E as outras refeições, café da manhã, café da tarde e janta, você não vai fazer completa. Você vai comer alguma coisinha só para o estômago não ficar vazio, tá bom? E tomando água. Esse é o jejum que se propõe na quarta-feira de cinzas, porque é um dia próprio de jejum, como a Sexta-feira Santa, lá na frente, próximo da Páscoa. Mas e ao longo de toda a Quaresma, Luan? Eu ainda posso fazer esse tipo de jejum? Bom, a igreja pede para que você se abstenha de carne. Eu, por exemplo, muitos que já me conhecem sabem que eu sou vegetariano. Adiantaria eu tirar a carne? Por óbvio que não. O que compensaria para eu fazer nesse momento? Eu geralmente tiro o doce, porque eu também não tomo refri. Mas, eventualmente, se eu tomasse refri, eu poderia tirar o refri, né? Já que eu já não como a carne. Eu não como carne e não tomo refri, então o que eu tiro? O doce. É uma opção. Mas também existe um outro jejum que é muito frutuoso, que é o jejum da língua. Você pode escolher não falar mal das pessoas, você pode escolher ajudar as outras pessoas, você pode escolher não julgar. Também é uma oportunidade de fazer um bom jejum espiritual. Então, o primeiro pilar, jejum. O segundo, oração. Não quer dizer que nos outros tempos a gente não faça oração. Pelo contrário, nós devemos fazer oração todos os dias, sob pena de incorrer em um pecado de negligência. Se a gente não faz oração todo dia, a gente peca por omissão nas nossas orações cotidianas. Então, todos os dias nós devemos fazer orações. Mas na Quaresma, essa oração ela tem que ser intensificada. Se eu não tenho mania ou costume de rezar o terço, pois bem, que nesses 40 dias eu reze todos os dias o terço. Nesses 47, ou melhor, já vou explicar um pouquinho sobre isso. Que eu reze todos os dias esse terço. Se eu não tenho costume de ler a Bíblia, uma excelente oportunidade para você iniciar o seu anuário bíblico, lendo todos os dias um conjunto de capítulos para chegar no final do ano e ter lido a Bíblia inteira. Então, se você não tem esse hábito, leia. Ou escolha um evangelho, ou talvez os 4 evangelhos, e divida pelo número de 47 dias e veja a quantidade de páginas que você vai ter que ler por dia. E faça esse exercício espiritual que vale muito a pena. A Bíblia nos dá uma fonte riquíssima de ensinamentos que muitas vezes a gente não aprende no nosso dia, né? E outra coisa, a gente às vezes não os vive. E lendo cotidianamente a Bíblia, nós tiramos preciosos tesouros dos exemplos de Cristo e dos apóstolos. Beleza? Então, jejum, oração e caridade, que também se traduz por amor, uma obra social, sair da nossa zona de conforto, fazer um trabalho voluntário, dar comida a quem tem fome, consolo a quem precisa, veste a quem anda nu, né? Então, são todas essas obras de caridade, mas não só isso. Você pode aproveitar para ensinar algo que o outro não sabe, que você sabe, que pode ajudar. Você pode aproveitar para evangelizar mais no seu trabalho, né? Então, agir com caridade é muito mais do que aquilo que a gente apenas imagina de ajudar o próximo, mas também é uma relação conosco. É uma relação de profundidade, de conhecer o amor de Deus através das outras pessoas. É olhar para o outro e perceber Cristo nele. E agir com muito respeito e com muito amor, como se fosse de fato o próprio Cristo. Esta é a ideia. Ainda que bem simples. Se eu fosse explicar todos esses pontos para vocês detalhadamente, a gente levaria algumas horas, né? Mas aqui o nosso vídeo se propõe a fazer coisas breves. Então, esses são os 3 pilares da Quaresma. Agora você já pode fazer os seus propósitos quaresmais. Eu já fiz os meus. Você já fez os seus? Faça. Bote no papel tudo que você quer fazer relacionado ao jejum, tudo que você quer fazer relacionado à oração e tudo que você quer fazer nessa Quaresma relacionada à caridade. E tente implementar isso nos 47 dias. Pois bem, a gente fala de Quaresma, e Quaresma o que significa? Bom, significa um período de 40 dias. Quaresma, 40 dias. O simbolismo desses 40 dias, ele está na Bíblia já há muito tempo. 40 dias de dilúvio, 40 dias no deserto, 40 dias que Jesus passou no deserto, 40 anos do povo hebreu no Êxodo, no deserto, lá com Moisés, e tantos outros 40 que a gente encontra na Bíblia. O 40, ele é um número que, vocês sabem, a Bíblia foi escrita a maior parte dela em
Esqueci. A Bíblia foi escrita, a maior parte dela, na língua hebraica, lembrei. E hebraica e um pouco mais em aramaico, essa última parte dos evangelhos mais novos. E é interessante lembrar que para a língua hebraica, nós temos em cada letra do alfabeto um número, e esses números têm significados. Então o 40 ele não deixa de ter um significado também, e é muito importante nós lembrarmos disso, né? O 4 significa o universo material, tudo aquilo que existe na Terra e que nos remete a Deus. E o 0 é o período de tempo que nós ficaremos aqui na Terra na volta de Cristo, ou quando o fim dos tempos se consolidarem. Essa é a interpretação que nós temos do número 40. Ok, são 40 dias. Mas por que, Luan, você se referiu à quaresma várias vezes como tendo 47 dias? Porque, veja, se você pegar um calendário, eu tenho aqui o calendário do Santuário Nossa Senhora do Carmo, se você pegar o calendário, ó, aqui começa a quaresma, certo? No dia 26. Se você pegar o dia 26 até a Páscoa, lá em abril, você vai ver que tem 47 dias. Por que, Luan? Porque nesses 47 dias, 7 desses dias são domingos. E os domingos já são dias santos. E a gente não pode fazer jejum. Então, se a gente contasse, por exemplo, 40 dias, a partir do dia 26, ia faltar alguns dias para completar a Páscoa, para chegarmos na Páscoa, lá em abril. Então, lembrem, são 47 dias porque existem 7 domingos nesse meio tempo. E nos 7 domingos a gente não faz jejum e nós não podemos viver esse dia como um dia penitencial. O domingo é dia da alegria. Dies Domini, é o dia do Senhor, que a gente vai à missa, come bastante, aproveita com os amigos, então nós não podemos fazer jejum. Então, sobra os outros 40 dias para fechar o ciclo de 40 dias que nos propõe a quaresma, tá bom? Agora, para encerrar, mais 2 minutinhos falando sobre a quarta-feira de cinzas. Amanhã, eu e você vamos à missa, independente de qual seja, todas as missas vão oferecer a imposição das cinzas, por isso que nós chamamos de quarta-feira de cinzas. É uma missa ferial, é uma missa comum. Aqueles que trabalham e que não podem ir nessa missa, fiquem tranquilos, não incorrem em pecado, porque a quarta-feira de cinzas não é uma missa de preceito, ou seja, não é uma presença obrigatória do cristão. É interessante que nós estejamos presentes? Com certeza. Vamos iniciar melhor a nossa quaresma? Com certeza. Vamos receber as cinzas e entender o seu significado? Claro. É importante que a gente vá, mas eventualmente aqueles que não podem não se sintam prejudicados e nem em pecado, estado de pecado grave, porque quem não vai à missa de quarta-feira de cinzas não incorre em pecado, tá bom? Mas o que é essa quarta-feira de cinzas? Por que ela tem esse nome? Porque nesse dia já a antiga tradição da igreja impõe sobre os fiéis as cinzas. Lua, mas que cinzas são essas? São cinzas de mortos ou alguma coisa parecida? É meio ocultista? Não, de maneira alguma. As cinzas são fabricadas com os ramos do domingo de Ramos do ano anterior. Então, no ano anterior, a gente guarda alguns ramos para no ano seguinte a gente cremá-los, botarmos no fogo, pegarmos as suas cinzas, botarmos no recipiente, levamos para o padre na quarta-feira. Existe um momento ali na missa, depois da homilia, em que o padre vai abençoar essas cinzas, vai abençoar o povo, vai aspergir água benta sobre elas e vai ir até cada fiel, vai fazer o sinal da cruz, ou colocar na fronte do fiel a cinza, ou colocar na coroa da cabeça, em sinal de cruz, as cinzas, e vai dizer uma dessas duas frases. Lembra-te que és pó e ao pó hás de voltar. Ou, convertei-vos e crede no Evangelho. E quando ele disser convertei-vos e crede no Evangelho, ele está fazendo uma referência à necessidade de conversão que a quaresma nos oportuniza. Se nós tínhamos uma vida cristã, estávamos no caminho e nos desviamos, convertei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho é a novidade da salvação de Cristo. Volte para ele e você vai ser salvo. E é uma referência ao Evangelho que se lê nesse dia, né? É um Evangelho que fala do jejum, mas também é um Evangelho que fala da conversão, da necessidade de conversão diária do cristão. E, sobretudo, no tempo da quaresma, é um tempo grande de conversão. Mas também tem a segunda frase, que geralmente quando eu fazia a imposição das cinzas no Santuário do Carmo, na época que eu ajudava como cerimoniário, eu gostava de dizer esta frase: lembra-te que és pó e ao pó hás de voltar. Porque lembra da nossa fragilidade, da nossa humildade. Nós que às vezes achamos que somos tão importantes nesse mundo,
nós nos enchemos de pompa, de vanglória, e quando a gente recebe as cinzas é justamente para nos colocar no lugar e falar assim: quem é você? Você é apenas e tão somente pó. Você veio do barro e depois da morte vai voltar para o barro. A vida é curta, então viva ela de forma santa. Viva toda a sua vida buscando a santidade. E este é o objetivo da Quaresma. Viver uma vida de santidade deve ser o objetivo de todo cristão. Mas se você se desviou no meio do caminho, deste caminho principal, que é a busca da santidade, a Quaresma vem para te dar um puxão de orelha e falar assim: opa, para onde você foi? Lembre que o objetivo do cristão é sempre a santidade. Beleza? É isso aí, mais um pouquinho da quarta-feira de cinzas. Todas as pessoas podem receber as cinzas. Quem não puder ir à missa de cinzas e você souber de algum parente que foi, esse parente pode trazer um pouco de cinzas. Vai até o padre, vai até o ministro extraordinário ou algum outro ministro que esteja distribuindo as cinzas, leve um papelzinho, um envelope, peça um pouco e você pode trazer para sua casa e impor as cinzas nos seus parentes, aqueles que não podem, sobretudo porque ela não é um sacramento, ela é um sacramental. Os sacramentais são símbolos, gestos que nos remetem aos sacramentos maiores da igreja, aos 7 sacramentos, tá bom? Eu estou te enviando esse vídeo para que você viva santamente a Quaresma. Para quem não me conhece, eu sou o Luan, sou catequista do Santuário Nossa Senhora do Carmo. Vou ficar feliz em ajudar se vocês tiverem dúvidas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu ofereço eles não exclusivamente, mas com muito carinho a todos os meus catequizandos, que muito em breve vão receber a Eucaristia. E eu gostaria que vocês, especialmente, vivessem santamente essa Quaresma, se preparando para receberem os sacramentos da comunhão e se tornem muito firmes na fé, fortalecidos com o alimento eucarístico e se tornem grandes cristãos. E lembre que o objetivo é a santidade. Um grande beijo, um abraço. Fiquem com Deus.